Muito boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Celso Cardoso, você tá tenso, Celso Cardoso. Não, Celso Cardoso precisa fazer uma atividade física porque, tadinho, ele tá cansado. Mas ele vai tomar uma vitamina D, vai tomar uma vitamina C e vai relaxar. Vai começar a hora boa agora, a sua hora boa, a nossa hora boa. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus, com muita informação de qualidade para você que está em casa. Hoje nós vamos conversar ao vivo por Skype com o Júlio Onita, que é chefe de infectologia e do Comitê de Atendimento à Covid-19 no Hospital IGESP. Ele vai falar sobre ações de prevenção e combate ao novo coronavírus. E na bancada do Plantão da Saúde receberemos Natália Vasconcelos Sartoreto, que é cirurgiã dentista. Com ela, vamos tratar dos riscos de contaminação da doença para profissionais da saúde bucal e também aos pacientes. E ainda nesta edição, moradores de Paraisópolis, a favela com maior densidade populacional do país, a comunidade de Paraisópolis, contrata equipe médica completa para atendimento 24 horas à população. E as tradições católicas sofrem o impacto da pandemia. Pela primeira vez, igrejas e ruas do país estarão vazias para a celebração da Semana Santa. Antes, veja... Nós voltamos e vamos direto ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no Brasil, no estado de São Paulo e na capital paulista. Bom, no total são 17.857 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 941 mortes no Brasil. Ontem eram 800 óbitos. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações da Covid-19, foram confirmados 7.480 casos e 500 mortes. Isso representa um aumento de 72 óbitos de ontem para hoje. Na capital, são 5.471 registros da doença e 384 mortes. E durante uma videoconferência pela manhã com empresários no Palácio do Planalto, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que a expectativa diante do atual cenário de avanço do contágio por coronavírus é que no fim de abril o sistema de saúde entre em colapso. E para enfatizar, ele explicou, abre aspas, o colapso é quando você pode ter o dinheiro, mas não há sistema para entrar. Fecha aspas. Segundo Mandetta, o país ainda não está na espiral de crescimento do vírus e que nos próximos 10 dias vai haver um rápido aumento do número de casos. Ele disse ainda que a tendência de desaceleração da curva de subida de contaminação é junho e a queda só deve começar em agosto. E um levantamento feito pela rede Nossa São Paulo mostra que apenas 3 subprefeituras concentram 60% das UTIs do SUS na capital paulista. A desigualdade na distribuição de leitos de UTIs foi constatada no mapeamento feito a partir dos dados do DataSUS de fevereiro. Regiões mais ricas e centrais concentram mais unidades que são essenciais no atendimento dos casos graves do novo coronavírus, enquanto regiões periféricas quase não têm esse tipo de leito. As áreas das subprefeituras da Sé, de Pinheiros e da Vila Mariana têm 60% dos leitos de UTIs do SUS no município. Por outro lado, as subprefeituras de Aricanduva, Campo Limpo, Cidade Ademar, Jaçanã-Tremembé, Lapa, Parelheiros e Perus não têm um leito sequer. Nesses bairros vivem mais de 2 milhões de pessoas, cerca de 20% da população de São Paulo. Um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais em parceria com a Universidade de Harvard e o Ministério da Saúde indica que a capital e a região metropolitana de São Paulo podem ficar sem leitos hospitalares de baixa e alta complexidade até o dia 19 de abril, caso não sejam radicalizadas as medidas de prevenção ao coronavírus, como o isolamento social. Para ampliar a rede, a Prefeitura monta hospitais de campanha no Pacaembu, Anhembi, no Embu-Mirim, inaugura leitos em Parelheiros e na Brasilândia. Serão 900 novas vagas de UTIs e outras 2.100 para atender casos de baixa e moderada complexidade. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, disse hoje que a rede vai atender toda a população da cidade. Esses hospitais municipais de campanha não são hospitais de porta aberta, são hospitais de porta fechada. Ou seja, não são hospitais para a comunidade do entorno procurar.
A porta aberta continua sendo a UBS, o pronto-socorro, o hospital municipal local, e aí o sistema de regulação leva para esses 3 hospitais municipais de campanha. Então, não se trata aqui de diferenciar, fiquem na região A ou na região B, porque não é para atender a comunidade do entorno, é para atender o sistema de regulação do município, do qual a população dispõe para poder ter acesso ao sistema municipal das várias UBSs, dos vários pronto-socorros espalhados por toda a cidade. Já os leitos de UTI, eles são majoritariamente na periferia de São Paulo, grande parte deles, como você mencionou, no Hospital Municipal da Brasilândia, no Hospital Municipal de Parelheiros e na ampliação de vários hospitais municipais já existentes, que agora contam com novos leitos de UTI. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou hoje que os hospitais municipais da capital vão passar a utilizar a cloroquina no tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. A Secretaria Municipal de Saúde introduziu no seu protocolo de tratamento contra a Covid-19 a cloroquina. Desde que haja prescrição médica e desde que haja consentimento do paciente ou da família. Nós temos hoje 6.000 cápsulas à disposição, como cada paciente precisa de 6, a gente já tem, portanto, medicamento para tratar 1.000 pessoas internadas hoje nos hospitais municipais. Então, já determinei a Secretaria Municipal de Saúde, está aqui o secretário Edson Aparecido, que possa fazer aquisição de mais dessas cápsulas para que seja uma alternativa de tratamento. Ainda não é possível ser uma política pública, porque nós não temos ainda pesquisas concluídas, mas havendo prescrição do médico e havendo concordância do paciente, a Secretaria Municipal de Saúde passou a integrar esse medicamento. O governador João Dória anunciou hoje que 2 milhões de máscaras de tecido serão produzidas em unidades das escolas técnicas estaduais. O material será destinado à população carente nas favelas da capital e também na região metropolitana. Ainda na coletiva, o governador anunciou o uso da tecnologia para flagrar a população que não respeita a quarentena. Foi firmada uma parceria com as operadoras de celular para detectar aglomerações. O sistema já funciona no gabinete de mapeamento digital no Palácio dos Bandeirantes. No total, 740 costureiras irão produzir as máscaras a um custo de R$ 2,00 por unidade. A distribuição será feita em comunidades carentes numa ação conjunta do governo do estado e da Prefeitura de São Paulo. A iniciativa, segundo Dória, atende tanto uma demanda por proteção quanto por renda. A produção foi iniciada nesta segunda-feira, dia 6, na ETEC de Heliópolis, com 14 costureiras. Será ampliada na próxima segunda-feira, 13 de abril, em mais 19 unidades das ETECs, que são administradas pelo Centro Paula Souza, do Governo do Estado de São Paulo. A produção, no valor de R$ 2,5 milhões, será custeada por doadores e vai se somar a outras 4 milhões de máscaras feitas por presos em penitenciárias no interior do estado. Também hoje, o governador anunciou uma parceria com operadoras de telefonia celular para fazer o monitoramento de aglomerações. De acordo com os primeiros dados divulgados, a recomendação de isolamento tem tido menos adesão do que o esperado, que era de 70%. Ontem, apenas 49% da população respeitou a quarentena no estado, enquanto na capital foram apenas 51%. Com informações geradas a partir dos dados dos aparelhos dos seus usuários, portanto 100% de todos os usuários de telefonia celular em São Paulo, nós poderemos identificar os locais aonde essas pessoas estarão e aonde existir concentração, para analisar também o percentual de isolamento e ações de orientação e advertência, se necessário, aonde este mapeamento apresentar concentração de pessoas. Um ponto importante é que essa informação ela é trazida de uma forma completamente anonimizada. O governo não tem acesso aos dados individualizados, nós temos acesso aos dados agrupados, que é o suficiente para conseguirmos entender o comportamento em cada região, em cada cidade, em cada bairro.
E vamos ao vivo falar com o repórter Luciano Penteado, que está neste momento no gabinete de mapeamento digital no Palácio dos Bandeirantes e tem mais detalhes de como essa tecnologia funciona. Boa noite, Luciano. Boa noite, Michele, Celso, a todos os amigos do Plantão da Saúde. Pois é, Michele, vamos detalhar um pouquinho como é que está funcionando, né, essa central de monitoramento. A gente está aqui no mezanino do Palácio do Governo, na Zona Sul de São Paulo. Eu estou aqui próximo de alguns telões onde a equipe trabalha. Esse primeiro aqui, por exemplo, mostra a taxa de isolamento. Então tem essa linha aqui com esse percentual aqui na casa, né, dos 50%, ó, tá vendo aí 56, 59, e os números são sempre do dia anterior, portanto os números mais recentes que a gente tem hoje são os números de ontem. Então tem bem aqui na tela, ó, 50% foi a taxa de isolamento desta quarta-feira. Neste outro telão, o Irineu Marques vai mostrar aqui pra gente, tem um mapa da capital paulista, né? Um mapa com os distritos, e essas cores mostram outra taxa, é a taxa de circulação. Então, se o distrito está vermelho ou laranja, por exemplo, significa que tem mais gente nas ruas, tem mais gente circulando. E os distritos verde claro e verde escuro são os locais onde há menos gente circulando. Nós vamos conversar agora com o Fabrício Mirandola, ele é pesquisador do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que está fazendo, né, que está coletando esses números, né, Fabrício? Ele está com um microfone para a gente não se aproximar tanto. Fabrício, boa noite. Queria que você explicasse para a gente esse mapa. Qual a conclusão que a gente pode tirar em relação a essas cores que a gente vê aqui no mapa? Perfeito, boa noite. Esse mapa, ele basicamente mostra para a gente a circulação na capital. Então a gente usa aqui um sistema que a gente chama de semafórico, que é do verde ao vermelho, verde menor circulação, vermelho maior circulação. E a gente consegue ver tendências interessantes aqui, por exemplo, ali em Itaquera, na Zona Norte, a gente vê que tem um eixo grande de circulação ali, que é a Avenida Jacopêssego, e ele induz então que essa circulação seja maior nesse bairro. A gente passa para a Zona Oeste aqui, Butantã, a gente tem a chegada aqui da rodovia Raposo Tavares, que é também um meio de circulação, e isso faz com que a circulação desses polígonos aumente e dispare a cor vermelha. E aí tem um número aqui nessa outra ponta, né, Fabrício? Eu vou pedir para você dar um passinho para trás, que isso aqui é a consolidação do número na capital. Então, quer dizer que atualmente estamos com uma taxa de 41,5. Perfeito, é um coeficiente de análise que a gente trabalha, né? E aí, novamente, a gente observa ali nessa consolidação que os eixos arteriais principais, né? Então, a linha ali da Marginal Tietê, a linha da Marginal Pinheiros, o eixo Tiradentes, 23 de maio, eles são os de maiores destaque na circulação, por isso eles ficam em vermelho ou laranja. E vocês vão continuar por aqui por tempo indeterminado, Fabrício? Como é que vocês estão trabalhando aqui? A gente trabalha praticamente 15 horas por dia aqui. A gente tem o trabalho de consolidação que passa durante a noite, que a gente sempre trabalha com os dados do dia para apresentar no dia seguinte. Então os dados de hoje serão apresentados amanhã pela manhã. E a gente fica nesse trabalho de consolidação e sempre gerando essas análises para auxiliar o governo nas medidas que devem ser tomadas. Tá certo, Fabrício. Muito obrigado pela sua participação. Bom trabalho para vocês. Obrigado. De qualquer maneira, né, Michele e Celso, a gente reforça, né, como mostrado na reportagem, esse índice de isolamento que a gente mostrou aqui, né, que é de 50%, número mais recente, está bem abaixo do recomendado pelo governo do estado e também pelas autoridades de saúde, esse índice de isolamento, para ele chegar aí num patamar ideal, para a gente achatar a curva, como os pesquisadores e médicos falam, né, achatar a curva da incidência da doença. Esse patamar tem que chegar a 70%. Vamos torcer para que isso aconteça aí nos próximos dias e semanas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luciano Penteado. Está faltando um pouco mais de consciência para as pessoas, né, nesse período de quarentena. Completamente. Olha, um cenário que não se esperava ver tão cedo. Trânsito em São Paulo em plena quarentena, Celso Cardoso. A cidade, que chegou a registrar congestionamento zero nos primeiros dias após a publicação do decreto de isolamento, atingiu ontem 2 quilômetros de lentidão, segundo a CET. E o maior movimento nas ruas e avenidas da capital pegou de surpresa a Secretaria Municipal dos Transportes, que pensa em voltar a implantar o rodízio de veículos suspenso desde o dia 17 de março. Ah, não. Uma das cidades com mais congestionamento de veículos do mundo, São Paulo vive um momento raro em sua história. Em dias normais, os paulistanos chegam a enfrentar uma média de 60 a 108 quilômetros de lentidão durante a semana. Número que chegou a zero após a publicação do decreto de isolamento no dia 24 de março e que acaba de ser prorrogado pelo governador João Dória até o dia 22 deste mês. Porém, essa semana o fluxo nas ruas aumentou.
Daniel conta que sentiu a diferença. Aumentou um pouquinho só por conta que tá voltando, né? De vez em quando os empregos aí estão voltando um pouco, aumenta um pouquinho. Mas estava antes, uma semaninha atrás, estava bem menos. Normalmente São Paulo é a cidade mais congestionada do Brasil. Só que após o isolamento decretado na capital paulista, o número de carros diminuiu consideravelmente. Mas, nessa quarta-feira, pela primeira vez depois da quarentena, que está em vigor desde o dia 24 de março, a cidade registrou 2,5 km de lentidão e o aumento de veículos já é maior. Do começo até agora deu uma melhorada, né? Tanto no movimento aqui no posto, como nas ruas, tem bastante carro. Hélio é taxista desde 1980. Disse que sentiu o trânsito maior, mas que o movimento de passageiros ainda está bem abaixo do normal. No táxi, ninguém está pegando. Estão saindo de carro. E as pessoas que estão saindo a pé não estão pegando o táxi. Medo, né? Alguns se sentem mais seguros dentro de seus carros, como o Edmilson. Mais seguro no carro, exato. Principalmente sendo para pegar condução, por exemplo, é mais perigoso. Mas no carro acho que não tem tanto problema. Mas vale lembrar a importância de se precaver e seguir as orientações dos órgãos de saúde. A Covid-19 já mata mais pessoas do que os acidentes de trânsito por dia em São Paulo. Segundo a CET, em 2018 foram registradas 849 ocorrências fatais, uma média de 3 mortes por dia, enquanto o novo coronavírus já causou mais de 350 mortes só na capital em menos de um mês, o que corresponde a uma média de mais de 12 pessoas por dia. Hoje é véspera de feriado e normalmente o movimento nas estradas é grande por causa do número de paulistanos que se desloca, em direção ao litoral e ao interior. Ontem o governador João Dória fez um apelo para que as pessoas neste feriado não viajem por causa da pandemia do novo coronavírus. Vamos ver se essa recomendação está sendo cumprida. Estamos ao vivo com o repórter Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Nós falamos ao vivo aqui na zona norte da cidade de São Paulo, Ponte das Bandeiras, não é? E claro que essa preocupação do governador de ontem, ela foi confirmada hoje também em entrevista coletiva. A preocupação com a saída do paulistano na véspera do feriado para o interior do estado e também para o litoral. E eu e minha equipe, hoje, praticamente todo dia na rua, estamos surpresos com o grande número de veículos. O Giovanni, inclusive, mostra nesse momento aqui, na ligação do corredor norte-sul da cidade de São Paulo, um movimento muito acima do normal daquele que vimos nos dias anteriores, nesse período de quarentena. Claro que um movimento abaixo do que é normal para uma véspera de feriado. À nossa direita aqui, já observamos também a marginal do Rio Tietê, aqui em primeiro plano, um trânsito muito acima do normal no sentido da Zona Leste, ligação sul-leste da cidade de São Paulo, marginal do Tietê, e também aqui sentido a Zona Sul, um trânsito aqui próximo à Embi, também muito intenso. Claro que para uma véspera de feriado prolongado, tendo como parâmetro a véspera de feriado prolongado, esse trânsito está abaixo do normal, mas tendo como parâmetro a quarentena, um trânsito muito acima do normal. As informações que temos também do sistema Anhanguera Bandeirantes, rodovia Castelo Branco, Raposo Tavares, Regi Bittencourt e sistema Anchieta Imigrantes, é que não há pontos de lentidão neste momento. E já no litoral de São Paulo, preocupados com essa possibilidade do paulistano seguir para a Baixada Santista, estão acontecendo blitz da polícia local para os veículos que chegam com placas de outras cidades. As blitz, abordam o cidadão que está se deslocando para a Baixada Santista, né? A Guarda Municipal faz essa blitz. Se a placa não for da cidade de Santos ou de alguma cidade da Baixada, esse veículo é parado e a pessoa tem que dizer o porquê que está indo em direção à Baixada. Se tiver um comprovante de residência ou uma justa causa, como trabalhadores que prestam serviços de forma essencial, essas pessoas são liberadas. Caso contrário, elas são escoltadas e voltam sentido à sua saída, no caso, a capital paulista. Portanto, eu repito, é muito preocupante o que a gente vê agora, nesse momento aqui na cidade de São Paulo, um trânsito, repito, muito acima do normal em termos daquilo que nós víamos vindo anteriormente, no sentido da época de quarentena. Se fosse, claro, uma quinta-feira, véspera de feriado, normal, o trânsito é muito pouco.
mas para a quarentena, Michele, é realmente preocupante a situação do trânsito de São Paulo nesse momento. Muito obrigada, Osmar Garrafa. Celso, parece que não estão levando a sério essa situação. É preocupante e triste, porque se partimos do pressuposto que estamos numa quarentena e só serviços essenciais estão abertos, nada, absolutamente nada justifica um trânsito tão intenso como esse que a gente está vendo. Falando em feriado, a pandemia do novo coronavírus traz mudanças também para algumas tradições católicas na Semana Santa. Pela primeira vez, nesta data, as igrejas e ruas estarão vazias e as celebrações acontecem à distância. Vamos ver com Jonas Campos. O padre Guilherme utiliza a capelinha que tem dentro de casa como local das transmissões virtuais de missas e orações que passou a fazer durante a pandemia. Aqui na minha casa nós já temos essa capela que é usada para as minhas orações pessoais e agora está sendo usada porque é daqui que nós estamos transmitindo as nossas celebrações. Então, as nossas igrejas estão fechadas, também os funcionários estão em casa e a gente está usando esse espaço. Graças a Deus nós temos aí os meios pelos quais podemos viver a nossa fé e adaptando aí tudo aquilo que é possível na nossa rotina de celebração. Apesar de já estar adaptado à tecnologia, o Guilherme, os demais padres e os fiéis da Igreja Católica vivem algo inédito. Uma Semana Santa sem os tradicionais costumes, como as procissões e o ritual do lava-pés, que representa a humildade e a purificação de Jesus. Ao longo de toda a história da Igreja, já houve vários cenários difíceis, né? Os primeiros cristãos celebravam escondidos em tempo de perseguição, mas nos moldes como nós estamos vivendo, isso é totalmente inédito. Para quem não sabe, a Semana Santa vai do domingo de Ramos ao domingo de Páscoa. Nela, os católicos contemplam o itinerário de Jesus, a paixão, a morte e a ressurreição, período que inclui a emblemática Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa é algo que toca sempre muito o coração dos nossos fiéis, do nosso povo, não é? Por causa das imagens até de sofrimento. O povo se identifica muito com isso. Cristo se identificou com essas dificuldades nossas, não é? É exatamente uma celebração da piedade do povo acompanhar essa procissão e é uma das procissões mais bem frequentadas, né, no mundo católico. A dificuldade do momento tem nome, Covid-19. O novo coronavírus obrigou igrejas a mudarem os planos e se reinventarem. Em 2020, a celebração da tradicional Sexta-feira Santa, do domingo de Páscoa e dos demais dias será diferente. Os padres Ademar e Guilherme, de paróquias da Diocese de Santo André, garantem que as atividades serão 100% online. As nossas celebrações estão acontecendo, vão continuar acontecendo, mas online, serão transmitidas online e as pessoas acompanham e celebram de suas casas. Não faremos as procissões, então todas elas foram canceladas e apenas aquilo que é o essencial que a igreja prescreve para que a gente celebre e as pessoas possam acompanhar de suas casas. O termo católico quer dizer exatamente universal. Ela sempre se sentiu uma igreja única, presente em todas as nações, em todas as raças, em todas as línguas. Então, nesse momento, a mesma igreja permanece presente também em cada lar, que a família se reúne e, junto conosco, acompanha esses ritos através dos meios de comunicação social. É feito isso diante deste estado de emergência, desse estado de pandemia que se estabeleceu. Não é porque alguém queira, porque alguém goste, porque seja o ideal, não. É o que é possível ser feito nesse momento. Numa data tão simbólica para a religião católica, muitas igrejas estarão assim, vazias. A Semana Santa é diferente, inédita para os brasileiros, mas pode ser ressignificada dentro de casa. A nossa fé, por princípio, se celebrava nas casas. Antes de sermos uma igreja aceita pelo Império Romano, pelos governantes daquela época, não é? Os cristãos se escondiam, se reuniam escondidos pelas casas. Faça da sua casa também um espaço sagrado como esse que eu tenho aqui. Então, reúna, prepara o seu ambiente junto com a sua família, procure aí na sua comunidade ou em tantas mídias católicas disponíveis e viva essa Semana Santa no recolhimento, na oração, na reflexão, que nós teremos muito a aprender com tudo isso. Oportunidade que parece estar sendo bem aproveitada pelos fiéis. Está sendo legal a gente fazer um altar dentro da nossa casa, acender uma vela,
colocar uma cruz e celebrar juntos. E eu tenho certeza que muitas famílias também terão bons testemunhos e bons frutos para falar depois de tudo isso, né? Eu gosto de celebrar com a minha família em casa. Tchau! Bom, agora é a hora da nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com Júlio Onita, que é chefe de infectologia e do Comitê de Atendimento à Covid-19 no Hospital IGESP, sobre novas ações de prevenção e combate ao coronavírus. Doutor, boa noite primeiramente, nós vimos no início do programa que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, liberou a atualização utilização, na verdade, de cloroquina nos hospitais municipais. Qual a sua opinião sobre essa medicação? Alô, oi. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Tudo bem? Boa noite aos telespectadores, todo mundo. Bom, a cloroquina é uma medicação já utilizada já há bastante tempo, né? Inclusive em tratamento de outras doenças, que não apenas a Covid agora, né, que está vindo com força, né, foi bastante utilizada, ainda é utilizada bastante um tratamento principalmente da malária e algumas outras doenças reumatológicas, né, artrite reumatoide e tal. E parece que foi a primeira medicação, de fato, utilizada e que num estudo muito preliminar, até com uma evidência talvez não muito robusta, e ela teve alguns dados favoráveis, né. O mecanismo de ação ainda contra o vírus não é muito bem elucidado, mas é uma perspectiva aí que temos hoje, ainda mais pensando em massificar a utilização, ainda é uma medicação barata, né? Pode, de repente, ser uma boa alternativa para todos nós. Doutor, a partir do momento que a pessoa precisa ir para o hospital, né, quais os cuidados que os pacientes devem tomar e também os próprios médicos e enfermeiros precisam tomar dentro do ambiente hospitalar? Bom, primeiro, como todas as doenças infecto-contagiosas, a gente precisa de alguns cuidados, principalmente no trato, para que ninguém mais se infecte a não ser o paciente. Isso inclui o próprio profissional da saúde, médico, fisioterapeuta, enfermeiro, todo mundo no contato direto com o paciente. Então, há uma questão intra-hospitalar, cada instituição tem o seu protocolo de isolamento, às vezes até de forma mais incisiva, né, por conta da transmissão dentro do hospital, alguns cuidados também relacionados aos familiares, a restrição de visitas, higiene das mãos, higiene de vários itens que são utilizados, né, com frequência do paciente, termômetro, oximetria, saturômetro, tudo isso daí precisa ser individualizado. Cada instituição tem o seu protocolo, né? Mas os cuidados aí são, talvez em linhas grossas, não difiram muito daquilo que é utilizado, recomendado domiciliarmente, né? Tem muitas perguntas ainda a respeito das EPIs, na linha de frente, né, os profissionais da saúde correm muito risco em relação a isso. Antes, eu queria voltar só na questão da cloroquina, porque existem controvérsias, efeitos colaterais no coração, no fígado. Como é que é o procedimento ético quando o paciente chega ao hospital e vai ser internado? Ele é consultado se ele aceita a utilização da cloroquina como tratamento ou simplesmente, no caso, vocês já vão usando para tentar conter o avanço da doença? A cloroquina é uma medicação que hoje tem se discutido bastante essa questão dos efeitos adversos, né? Principalmente o efeito cardíaco, os controles todos são feitos conforme a demanda e eventualmente até fixo mesmo, de rotina para cada um que toma, né? A medicação é uma medicação que a utilização, principalmente logo que teve esse start inicial, né, alguns documentos, inclusive do Conselho Federal, foi que a utilização seja feita de forma compassionada, né? O compassionado significa de uma forma que cause algum benefício maior do que o malefício, e numa situação em que há poucos estudos, que haja a prescrição dessa maneira, né?
Doutor, o doutor Julianita é médico infectologista, chefe do departamento lá no Hospital IGESP. Doutor, como que está essa questão das máscaras, dos equipamentos hospitalares, luvas? Aí no seu hospital existe falta de material? Lá no Hospital IGESP nós temos uma gestão que proporcionou para o seu quadro de funcionário, principalmente nós que estamos na linha de frente, um suporte, uma demanda bastante boa dos EPIs. Num primeiro momento, a gente achou até que poderia faltar, mas a diretoria rapidamente conseguiu vários desses EPIs, incluindo máscaras, luvas, aventais, a face shield, que é aquela máscara que é colocada para que não haja contato, né, de secreção do paciente no rosto, óculos, tudo, não há falta lá no nosso hospital, isso está bastante tranquilo. Doutor, é uma preocupação muito grande, que é justamente com o eventual colapso do sistema de saúde. Hoje, no IGESP, como é que está o número de internações com pacientes com problemas respiratórios? A última atualização do hospital que me foi passada hoje, temos 31 pacientes internados entre suspeitos e confirmados de Covid. Doutor Júlio Onita, médico infectologista, chefe do departamento lá no Hospital IGESP, aqui de São Paulo, também está à frente do Comitê de Atendimento à Covid-19 no IGESP. Obrigada, doutor. Muito boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Michele, Celso. Um prazer enorme aí. Estamos à disposição para o que precisar. O prazer foi nosso. Obrigado pelas informações, doutor. Obrigada, doutor. E mais de 2,5 milhões de pessoas devem receber hoje o auxílio emergencial do governo destinado a profissionais autônomos prejudicados pelos efeitos econômicos por causa do novo coronavírus. Até agora, mais de 26 milhões de trabalhadores já haviam feito a solicitação para receber o benefício. O governo começou hoje a pagar a primeira parcela do auxílio conhecido como Corona Voucher, no valor de R$ 600 por até 3 meses a trabalhadores informais ou microempreendedores individuais afetados pela crise. Os primeiros beneficiados são os que constam no Cadastro Único do governo federal, mas não recebem Bolsa Família e que têm conta nos bancos do Brasil ou na Caixa. Nesses casos, o dinheiro é depositado automaticamente. Somando os dois bancos, o valor disponível até agora é R$1,5 bilhão. Quem não tem conta em nenhuma das duas instituições, mas estava registrado no Cadastro Único, vai receber até 14 de abril, desde que tenha feito inscrição no site auxiliocaixa.gov.br ou pelo aplicativo. Já os brasileiros que recebem o Bolsa Família poderão sacar o auxílio no mesmo dia em que o seu benefício seria pago normalmente, a partir de 16 de abril. Mas eles também precisam se inscrever no site ou no aplicativo. O auxílio deve beneficiar até 70 milhões de trabalhadores, segundo o ministro Onyx Lorenzoni. Apenas para as pessoas que não tenham acesso à internet, será possível também fazer o registro em agência da Caixa ou lotéricas, onde a movimentação foi intensa no dia de hoje. Mas o cadastro presencial será uma exceção para evitar aglomeração de pessoas. Ainda segundo Lorenzoni, motoristas de aplicativo e taxistas que não são informais, mas também viram a renda comprometida, podem se cadastrar, mas todos devem se enquadrar nos critérios gerais. Lembrando que para ter direito ao auxílio, os beneficiados terão que ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, não ser titular de benefício previdenciário ou de seguro-desemprego e ainda ter renda familiar mensal individual de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários. Pelo CPF, o próprio aplicativo irá identificar quem pode receber o auxílio. Eu já estou aqui conversando com a nossa entrevistada de hoje, a nossa segunda entrevista do dia. Recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde Natália Vasconcelos Sartoreto, que é cirurgiã dentista, e ela vai falar sobre os riscos de contaminação da Covid-19 para os profissionais da saúde bucal e para os pacientes. Doutora, seja bem-vinda aqui ao Plantão da Saúde. Um estudo recente do Instituto Alberto Luiz Coimbra mostrou que os técnicos em saúde bucal lideram o ranking de risco de contágio da Covid-19 com 100% de chances.
Então, o que fazer com os atendimentos de urgência em meio a essa pandemia? Primeiro, boa noite. Boa noite. Realmente assim, o que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado é que a gente já segue todos os protocolos de desinfecção do consultório e da clínica. Só que o que acontece? O paciente, ele não sabe se ele está doente ou não. Então, quando ele chega até o consultório, se ele precisa realizar um procedimento de urgência ou de emergência, a gente vai aferir a temperatura. Primeira coisa. Se o paciente estiver com febre, aí será abortado o procedimento. Outra coisa, a gente vai perguntar para o paciente se ele tem algum sintoma de tosse, coriza, algum sintoma gripal. Aí também, dessa forma, a gente vai abortar o tratamento também. É importante a gente ressaltar sempre para o paciente que se ele vai realizar o atendimento de urgência e emergência, ele precisa passar para nós profissionais como está o seu estado clínico. E uma vez que, se o paciente estiver bem, quando a gente realizar o procedimento odontológico, a gente vai sempre utilizar a máscara, né, que é a N95, aquela máscara facial que até o doutor falou anteriormente, e seguir todos os protocolos. Mas doutora, só uma coisinha, então, mas aí o contágio é do dentista e do paciente em 100% ou só dos dentistas? Então, não, na verdade o contágio, assim, o dentista, a gente está usando todos os EPIs, então a gente está com a máscara facial, as nossas auxiliares também estão utilizando todos os EPIs. O problema é o paciente, porque o paciente, todos os nossos procedimentos, eles geram aerosóis. Então, essas partículas ficam no ar. Ele fica de boca aberta, exatamente, ele fica de boca aberta, vai para o ar, vai para a bancada. E isso que muitas vezes, o que acontece? A gente vai estar demorando um pouco mais para realizar a higienização da clínica, da sala. Por quê? Porque o paciente às vezes está assintomático, como eu tinha comentado anteriormente. Então, ele não sabe se ele está doente. Então, assim, tem algumas recomendações hoje, porque normalmente a gente dava algum bochecho para o paciente depois de atendê-lo. E hoje a gente dá o bochecho antes, para diminuir essa microbiota e, mesmo assim, após o procedimento, realizar toda a desinfecção do local. Doutora, falou justamente dos pacientes assintomáticos que podem facilitar a transmissão mesmo assim. O sentido de dor ele é muito peculiar, ele é muito particular. Então, sim, a nossa dor é sempre a maior do mundo. Exato. Então, para ficar claro para quem está em casa, o que é um caso real de emergência que não tem jeito de fazer o tratamento em casa, que a pessoa precisa ir ao dentista? Então, é isso até a gente questiona muitos dos nossos pacientes quando eles ligam e perguntam. É uma dor de dente muito forte, ou um inchaço no rosto, que seria um abscesso, tá? Ou às vezes assim, mesmo que o paciente, sei lá, quebrou o dente da frente, foi um trauma, ele está com muita dor, ou teve uma avulsão daquele dente, o dente saiu por algum trauma, aí sim, aí seria uma urgência ou uma emergência. Então, sempre é bom conversar e assim, quando os pacientes entram em contato com a gente realmente questiona o que aconteceu. Dá para aguardar um pouquinho? Ou, dependendo até, nós realizamos também atendimento a domicílio. Teve uma paciente minha de 90 anos que soltou a prótese, eu fui até a casa dela e realizei o procedimento. Ai, que bom, doutora. Doutora, quais outras precauções você acha que devem ser tomadas nessa época? Então, por exemplo, adianta a pessoa escovar mais os dentes? A pasta de dente, a escovação mata esse vírus se ele estiver dentro da boca? Como que a gente deve proceder nessa higienização bucal? Então, na verdade, o creme dental não vai matar esse vírus. O que a gente pode fazer é que após a escovação, lavar abundantemente a escova e colocar numa solução desinfetante. Então, você, por exemplo, hipoclorito de sódio, que seria água sanitária. Ah, tá. A gente pode fazer uma solução de 15 ml de água sanitária, dissolver em 300 ml de água. 300. Então, mais ou menos uma garrafinha de água. E aí você pode colocar a sua escova ali por 1 minuto. Só 1 minuto? Só 1 minuto, exatamente. E lavar abundantemente. Esses protocolos já estão sendo seguidos, por exemplo, para crianças que forem testadas com Covid positivo. E outra indicação também é, por exemplo, começaram os sintomas, né? Começou a tosse, a coriza. Depois de 7 dias, trocar a escova. É outro protocolo que eles estão seguindo. Muito bom isso. Temos muito aí que conversar. Vamos voltar. Quem está em casa pode mandar pergunta pelo WhatsApp 11 99479 1633.
É isso aí. A favela de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, é a maior em densidade populacional do país, com mais de 100 mil habitantes. E preocupados com a demora do poder público em ações de prevenção e combate ao novo coronavírus, a própria comunidade resolveu tomar a iniciativa. Os moradores uniram forças e contrataram uma equipe médica que conta até com ambulâncias e fica 24 horas disponível à população. Veja na reportagem de José Paes. A distância para os prédios de luxo é mínima, mas a diferença de realidade entre o bairro do Morumbi e a favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, é enorme. Só que apesar da pobreza, da falta de quase tudo que é básico, a circulação de médicos, enfermeiros e ambulâncias na comunidade tem sido bastante comum nas últimas semanas. Um privilégio para quem precisa de atendimento. O SAMU, o Corpo de Bombeiros, ele não entra dentro da comunidade, né? É muito difícil dele entrar. E hoje a comunidade de Paraisópolis, com mais de 100 mil habitantes, tem ambulâncias disponíveis para um trabalho, né? Os moradores das favelas do Brasil têm reclamado da demora do poder público em levar ações rápidas para ajudar os mais pobres durante a pandemia do novo coronavírus. E foi levando essa preocupação em conta que o Gilson resolveu não esperar para mobilizar a região de Paraisópolis. Dessa iniciativa veio o acordo com uma equipe médica que fica 24 horas a serviço da população. Sim, nós montamos aqui uma operação de guerra porque o que está por vir é uma situação de praticamente calamidade pública. Então existem dois Brasis nesse momento. Um Brasil que pode fazer quarentena, ir para o seu home office, ter álcool gel e máscara, e um Brasil de pessoas que vivem em cima do córrego, que estão passando fome e que precisam muito de ajuda. O projeto é uma parceria entre a União dos Moradores, a Associação das Mulheres de Paraisópolis e o G10 das Favelas, um instituto que reúne líderes de 10 grandes favelas do Brasil. Além de se preocupar com o bem-estar das pessoas, a ação social está de olho também na diminuição da renda dos trabalhadores por causa da quarentena. E é justamente por isso que uma equipe de 15 mulheres montou ali, pertinho do centro de saúde improvisado, uma cozinha semi-industrial, mantida graças a doações pela internet. No primeiro dia a gente distribuiu 200 marmitas e hoje a gente está distribuindo 2.000 marmitas por dia com demanda para mais. Então a gente está cumprindo esse papel que hoje é fundamental para a comunidade e para as pessoas mais carentes da nossa região. O custo total da operação ainda é incerto, já que cada pedacinho do projeto é construído dia após dia. A iniciativa está programada para acontecer até junho e, para tudo funcionar de maneira coordenada, 420 voluntários foram nomeados presidentes de rua. Essas pessoas têm a missão de monitorar se algum morador tem os sintomas da Covid-19, se precisa de comida ou se tem a necessidade de um atendimento médico. A comunidade tem agora 3 ambulâncias e mais 3 socorristas, 2 médicos, um auxiliar e um enfermeiro, que se mudaram no dia 19 de março para Paraisópolis. E esse pessoal todo está morando dentro da favela, no próprio centro de saúde. O Alexandre é um dos socorristas da equipe e não volta para casa desde o último dia 24. As pessoas ligam, passando a situação, o médico vai até o local, verifica a patologia, né, por ser diversas patologias que estão dentro da comunidade. É uma questão de uma gratidão. É muito gratificante poder ajudar o próximo. Os moradores já estão fazendo uma vaquinha online e vem contando com a ajuda das pessoas do bairro e também de fora da comunidade para manter o projeto de pé. Segundo o Gilson, já existem 15 casos confirmados do novo coronavírus na comunidade, número que a Secretaria Municipal de Saúde não confirma. Nós estamos montando aqui uma espécie de hospital de campanha, mas na verdade é apenas uma quarentena onde nós vamos abrigar 500 pessoas. Essas 500 pessoas, nós vamos priorizar as pessoas que forem testadas positivos e no grupo familiar ter um idoso ou um doente crônico. Então, já que a gente não tem como fazer quarentena, nós estamos tirando o positivo da casa para que ela não contamine o restante dos familiares. A distância que a gente precisa nesse momento é aquela de 1,5 metro, espaço que é para nossa própria segurança. Mas a distância social e de recursos, essa a gente tem que encurtar o mais rápido possível.
Sobre a situação dos moradores de áreas carentes, o prefeito Bruno Covas disse que tem feito campanha de conscientização com carros de som que se deslocam nas comunidades e traçando estratégias, ou melhor, ele tem traçado estratégias em saúde com equipes que visitam famílias em suas casas para prevenção. Além de distribuição de cestas básicas, kits de higiene. Diz também que há um projeto para autorizar o uso de recursos urbanos no valor de R$1 bilhão em Paraisópolis, direcionado para o programa habitacional e saneamento básico. Muito bem, a gente continua a nossa entrevista agora com a doutora Natália Vasconcelos Sartoreto, que é cirurgiã dentista. Você que está em casa pode mandar perguntas para ela, dúvidas para ela, no nosso WhatsApp 11 99479 1633. Doutora, aquele enxaguante bucal, o Listerine, ele mata o Covid-19? Então, ele vai matar, na verdade, toda a microbiota, né? Como eu tinha até comentado com você anteriormente. Isso. O que acontece? Eu afirmar que vai matar o Covid-19 hoje é um pouco complicado porque os estudos são muito recentes. Tá. Mas a gente já sabe que o vírus, ele tem uma capa lipídica. Então, por exemplo, água e sabão mata ele fácil. Então, acredito que sim. Mas eu realmente precisaria ter estudos tem que ser com álcool, então. Porque tem o sem álcool e o com álcool. Então, não pode fazer um bochecho com detergente, não é? Não pode, podemos, não. Porque água e sabão, Celso. Eu tô perguntando. Ué, vai se pode. Não. Escova o dente, porque escovar o dente não adianta. Então. Doutora, o que muda na etiqueta de higienização bucal? Normalmente as pessoas não têm a preocupação de lavar as mãos antes de escovar os dentes. Sim. A partir dessa Covid-19, acho que algumas questões mudam em relação a esse método de higienização bucal, não? Eu acho que é importante a gente ressaltar que antes da gente colocar a mão no rosto, olhos, nariz e boca, lavar bem as mãos com água e sabão, porque assim você já vai estar matando tanto o Covid-19 quanto outros vírus que existem por aí, né? Então, lavar bem as mãos e principalmente quando você for remover prótese, aparelho, e a hora que você remover, colocar embaixo da água e deixar em água corrente. Em água corrente. Água corrente. E depois você vai realizar a higienização. Por exemplo, das dentaduras. Isso. Você pega a dentadura, lava com água e sabão, primeiro com uma escova adequada para a dentadura, depois em água corrente novamente, e aí você pode fazer aquela solução de hipoclorito da água sanitária que eu comentei anteriormente, que seria 15 ml de água sanitária dissolvidos em 300 ml de água. Coloca a sua dentadura ali, deixa de 15 a 20 minutos e após isso você vai lavar novamente em água corrente. Algumas pessoas falam que ficam com um pouco de gosto, né? Então, se ficar com gosto, você pode deixá-la no copo com água filtrada a noite inteira. Importante ressaltar, é necessário remover a dentadura. A mucosa precisa respirar. Para dormir é importante retirar a dentadura. É importante a dentadura. Já aquelas próteses de grampo que tem aquele metal também, a gente pode utilizar essa solução desinfetante, só que o que acontece? Você não pode utilizar todos os dias, porque o metal, o hipoclorito, ele vai gerar corrosão. Exatamente. Entendi. Então, são algumas recomendações. Perfeito. Sim, tenho mais uma questão em relação aos idosos, né, que normalmente estão no grupo de risco hoje. Sim. E também não podem ficar se deslocando. Qual a recomendação para eles a questão da higienização bucal? Então, eu acredito que para os idosos seria essa questão da dentadura. Então, a água com sabão neutro. Então, primeiro você vai remover, lavar bem água abundante, pegar uma escova adequada, escovar a sua prótese com água e sabão e depois água corrente e colocar nessa solução que eu comentei da água sanitária com água. Tá? Essa seria uma recomendação e principalmente se eles estiverem com sintomas gripais, a escova que eles utilizam para escovar a parte interna, porque não é só para escovar a prótese, eles também precisam realizar a higienização intraoral, né, com uma escova diferenciada. Duas escovas, não utiliza a mesma. Na verdade, só mais uma questão antes da gente ir para o giro de notícias, que tem famílias que acabam compartilhando a mesma toalha, né? A mesma escova. Exatamente, a toalha de compartilham. Eu acho que a gente poderia ressaltar, isso é importantíssimo. Até porque tem pessoas assintomáticas em casa. Exatamente. Escova é de uso único
pessoal, não pode ser compartilhado, pais e filhos, marido e mulher. Outra coisa importante, depois que a gente escova os dentes e lava em água corrente, eu gosto de secar a minha escova, então eu tenho uma toalha separada, que o meu marido não tem acesso, nem minhas filhas, então eu seco a minha escova e deixo ela secando em sentido vertical. Se as escovas ficarem juntas, ficar no pertinho mesmo, uma da outra, não então pode, a gente tem que usar um protetor de cerdas. Mas aí ela não vai secar a cerda, aí não fica mofado? Não, mas você secou ela na toalha antes. Ah, você isso, secou essa na secada toalha, ajuda. exatamente. Secou bem na toalha, você deixa ela no sentido vertical com protetor de cerdas, Põe se a tiver capinha. com outra próxima. Perfeito. Tá certo. O ideal é voltar aqueles espelhos antigamente que a gente deixava a escova dentro, né? Porque ela ficar tomando o ar do banheiro não é bom, né? Não é interessante, mas a gente tem que tomar cuidado porque ali ficava uma próxima à outra. Então, se a pessoa tiver algum sintoma, só vamos ressaltar o seguinte, que tem que deixar essa escova separada e dentro de 7 dias trocá-la também. Trocar. Vamos para o nosso giro de notícias, falando agora do impacto do novo coronavírus no mundo do esporte com o Giro. A Bélgica pode voltar atrás na decisão de encerrar os campeonatos nacionais. No último dia 25 de março, o Conselho Administrativo da Pro League, associação responsável pela organização dos campeonatos da primeira e segunda divisão do futebol belga, recomendou encerrar as competições e declarar os líderes das séries A e B campeões nacionais. A decisão deveria ser referendada hoje pela Assembleia Geral da entidade, mas após pressão da União das Associações Europeias de Futebol, que considerou a medida precipitada e injustificada, a definição sobre o futuro da temporada na Bélgica vai acontecer só no final da próxima semana. Já aqui no Brasil, as equipes começam a planejar a retomada das atividades. O Flamengo se prepara para voltar aos treinamentos no próximo dia 21 de abril, quando chega ao fim o período de férias coletivas iniciado no início do mês. Segundo Rodolfo Landim, presidente do Clube Carioca, o departamento médico vem fazendo um intercâmbio com colegas europeus e analisa diferentes protocolos que devem ser passados para os atletas, tanto no período de quarentena quanto na pré-temporada que virá em seguida. A ideia é ter o time pronto para retomar os jogos oficiais já no início de maio. Resta saber se será possível reiniciar a temporada nesse prazo. E seguem as boas ações para o combate às consequências da pandemia do novo coronavírus. O Estádio Olímpico do Mangueirão, em Belém do Pará, foi transformado pelo governo local em um abrigo temporário para moradores de rua, com o objetivo de conter o contágio da Covid-19. E o Paysandu, um dos maiores clubes do estado, promoveu uma ação nesta quinta-feira, distribuindo 600 lanches para as pessoas que lá estão abrigadas. Na Inglaterra, o Manchester United anunciou uma série de medidas para apoiar o serviço de saúde britânico na luta contra a pandemia. O clube emprestará uma frota de veículos com motoristas para 2 hospitais da cidade, fez uma doação de equipamentos médicos e itens de proteção para o Salford Royal Hospital. Abriu as escolas a Fundação Manchester United para os filhos dos profissionais na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Disponibilizou o estádio Old Trafford como um possível centro de doação de sangue e doou cerca de 30 mil itens alimentícios para os bancos de alimento, hospitais e instituições de caridade. Que atitude maravilhosa, né? E dirigentes e representantes dos clubes da primeira e segunda divisão do futebol francês chegaram a um acordo para redução provisória dos salários. A medida visa contornar a queda do fluxo de caixa decorrente da paralisação das competições. O corte nos vencimentos será escalonado. Quem ganha até 10 mil euros seguirá recebendo os vencimentos de maneira integral. A partir desse valor, as reduções vão de 20% a 50% para quem recebe mais de 100 mil euros ao mês. Bom, doutora, a gente está aqui acabando o nosso tempo. Doutora Natália Vasconcelos Sartoreto, alguma última informação importante para passar rapidinho para o nosso telespectador? Então, eu acho que é importante a gente comentar a questão se o paciente estiver, se a pessoa estiver com algum sintoma gripal, tosse, dor de garganta, coriza, começou o sintoma, deu 7 dias trocar a escova,
que eu acho que isso é bem legal agora, para não estar contaminando ninguém da casa e não ter uma recontaminação. Em 7 dias troca 7 dias trocar a escova. Muito obrigado, doutora, pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada, doutora. O nosso Plantão da Saúde de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações ao vivo, hein? Para você que está em casa. E fique em casa, cuidando da sua saúde e da saúde da sua família. Isso aí, não relaxe no isolamento, não. Nós voltamos amanhã com mais prestação de serviço e esclarecimento de primeira linha para você. Uma boa noite e até amanhã.